Ok, vamos direto ao ponto. Tem uma pergunta que define tudo. Se uma pessoa parasse de trabalhar hoje, agora, por 30 dias, o que aconteceria com a renda dela? Se a resposta for a renda para também, então existe um erro fundamental, um erro de engenharia na carreira dessa pessoa. E é sobre como consertar esse erro que a gente vai conversar hoje. Olhem bem para essa imagem. Ela é a representação perfeita do que a gente chama de paradoxo do sucesso. Um profissional se especializa, estuda por anos, coleciona diplomas, a sociedade o reconhece, o sucesso chega. Só que junto com ele vem uma gaiola. Uma gaiola de ouro, claro, muito bonita, mas ainda assim uma prisão. Uma prisão onde a liberdade vai diminuindo na mesma proporção que o faturamento aumenta. E aqui está o centro da questão. Essa frase resume essa falha estrutural. O modelo de trabalho tradicional força a gente a uma troca injusta, mais dinheiro em troca de menos vida. Quanto mais sucesso, menos tempo se tem. Convenhamos, esse não pode ser o objetivo final, né? Isso é, no fim das contas, um cativeiro bem remunerado. Então vamos dar uma olhada de perto nessa falha. Pense como um engenheiro analisando a planta de um prédio que está prestes a cair. A gente precisa encontrar a rachadura na base e na fundação desse modelo de trabalho que a maioria segue. A matemática por trás do problema é essa aqui, ó. A renda é igual às horas que se trabalha, vezes o valor da hora, vezes a taxa de ocupação. O genial desse slide é como ele deixa claro onde estão os gargalos. Horas, bom, são finitas. Ninguém consegue criar mais tempo. O valor da hora tem um teto, sempre tem um limite do quanto se pode cobrar. E a taxa de ocupação? Ah, esse é o fator humano. Doenças, férias, qualquer imprevisto, e a receita pode ir a zero num piscar de olhos. E essa comparação aqui, ela ilustra perfeitamente esses dois mundos. De um lado, o doutor Linear. Ele é, com todo respeito, um trabalhador braçal de luxo. Para faturar R$ 80.000, ele precisa de 160 horas de trabalho exaustivo. Se ele para, o dinheiro para. Já o doutor Escala, ele pensa diferente. Ele constrói um ativo. Ele cria um produto digital uma única vez e a máquina continua vendendo para ele, gerando uma renda parecida com uma fração do esforço. A pergunta não é quem é o melhor profissional, mas sim quem tem a melhor engenharia de negócios. Isso leva a gente para uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. Para escapar da gaiola, é preciso abandonar a matemática antiga e abraçar uma nova equação, a equação da riqueza. Essa analogia é poderosa. O arquiteto vende as horas dele. Para ganhar mais, ele tem que desenhar outra casa do zero. O esforço se repete de novo e de novo. O investidor, por outro lado, constrói um prédio uma única vez. E esse prédio se torna um ativo que gera aluguel todo mês, sem precisar construir tudo de novo. Na nova economia, o conhecimento de um especialista, ele é o prédio. E o motor por trás dessa construção toda é um conceito chamado custo marginal zero. Pensa assim, no mundo físico, para fazer mais um sapato, você gasta mais couro, mais borracha, mais tempo de fábrica. É caro escalar. Mas e no mundo digital? Quanto custa para vender a cópia número 1001 de um curso que já foi gravado? A resposta é nada. Zero de matéria-prima, zero de logística. Esse slide mostra o resultado prático disso. Enquanto um negócio físico, com sorte, tem margens de lucro de 30% a 40%, um ativo digital pode chegar a margens de 70%, 80% até 90%. A fórmula da riqueza muda completamente. Renda passa a ser o valor do ativo multiplicado pela escala infinita. É uma mudança radical nas leis da física dos negócios. Certo, a matemática faz todo o sentido. Mas como é que se constrói esse ativo na prática? A resposta não é, precisa de inspiração. Não. A resposta é um processo, uma linha de montagem com passo a passo bem definida, como numa fábrica. E o sistema digital Master AI é exatamente essa linha de montagem. Ele é um mapa estruturado em 5 fases bem claras que a gente vai ver. A jornada começa com a fundação, onde a gente define a estratégia. Depois avança para a fábrica de ativos, que é onde o conhecimento vira um produto. Em seguida, a gente mergulha em neurovendas para criar uma oferta impossível de recusar. Aí se constrói a máquina para automatizar as vendas. E finalmente se alcança a atração e a liberdade para gerenciar e escalar. As 2 primeiras fases são o alicerce de tudo. Na fase 1, a gente instala o que chamamos de dashboard do CEO. É aqui que aquele sonho abstrato de liberdade vira um número, uma métrica clara. Uma meta de 50 mil por mês se transforma num alvo concreto de, por exemplo, fazer 6 vendas por dia.
Já na fase 2, a gente ativa a fábrica de ativos, usando processos para que o produto seja criado de forma rápida, eficiente, sem travar na procrastinação. E aqui entra o grande diferencial dessa linha de montagem. Um copiloto tecnológico que acelera o processo inteiro. A inteligência artificial. A ideia aqui não é que o profissional precise virar um expert em tecnologia, de jeito nenhum. A ideia é usar a IA como uma assistente que executa as tarefas mais chatas, mais complexas e demoradas. Aquele medo da tecnologia some e dá lugar a uma alavancagem absurda. Pensa só, a IA funciona como uma equipe inteira. Ela vira sua estrategista de mercado, encontrando as dores que os concorrentes nem perceberam. Ela se torna sua copywriter, escrevendo os roteiros das aulas, os textos de venda e ainda atua como editora de vídeo, cortando pausas e legendando tudo sozinha. É um atalho, uma vantagem quase desleal de tão mais fácil que fica. Com o produto criado, o sistema avança. Na fase 3, a gente aprende a ciência por trás das neurovendas, para criar uma oferta que ativa o desejo de compra lá no cérebro do cliente. Na fase 4, a máquina de vendas é montada, usando páginas e automações que já foram testadas e funcionam. E na fase 5, o objetivo da jornada é alcançado, um negócio que vende no piloto automático e que exige só 1 horinha de gestão por dia. E a máquina não para por aí na primeira venda. O conceito da escada de ascensão é fundamental. Funciona assim: um cliente é atraído por um produto de baixo valor, como um aperitivo. Quando ele percebe a qualidade, sobe para o proto principal, que seria um curso mais completo. E com o tempo, ele pode chegar na sobremesa, uma mentoria de alto valor. Isso aumenta absurdamente o valor de cada cliente que entra no seu sistema. E agora, a gente chega no propósito por trás de toda essa engenharia. A razão pela qual construir essa máquina vai muito além do ganho financeiro. Tem a ver com impacto e com responsabilidade. Essa é uma ideia muito forte. Se um profissional tem a solução para um problema humano, mas limita essa solução só para quem pode ir fisicamente até ele, na cidade dele, de certa forma, ele está sendo egoísta. A escala digital permite que essa solução quebre qualquer barreira geográfica. E o ponto final é este. Escalar o próprio conhecimento não é sobre ganância, é sobre generosidade. Se existe a capacidade de ajudar 10.000 pessoas em vez de apenas 10, existe quase que uma obrigação moral de fazer isso. O dinheiro, nesse cenário, vira só uma consequência inevitável da quantidade de bem que é espalhada pelo mundo. E a nossa análise termina com essa reflexão. O conhecimento guardado na mente de uma única pessoa tem um impacto limitado, mas quando ele é transformado num ativo digital, seu potencial se torna infinito. A verdadeira pergunta, no fim do dia, não é quanto se pode ganhar, mas sim quantas vidas podem ser transformadas.